Graça e paz, irmãos. Então chegamos aqui no terceiro vídeo hoje, onde estou abordando o tema como ser guiado pelo Espírito, como perceber as direções do Espírito. Hoje eu vou compartilhar com você 4 formas pela qual o Espírito de Deus, que habita agora aí no seu espírito, guia você. A primeira delas é pela intuição do Espírito. Eu quero ler uma passagem com você que está lá em Marcos 1,12, que nos diz assim: E logo o Espírito impeliu para o deserto. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo impeliu Jesus. A intuição do Espírito é esse impelir ou esse repelir do Espírito dentro de nós. Então muitas vezes o Espírito Santo vai impelir você a coisas, mas em outros momentos ele vai repelir você de algumas atitudes ou até mesmo de algumas circunstâncias. Lá em Atos 16, do 6 ao 7, nós também temos um exemplo aqui do repelir do Espírito. Diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, o que o apóstolo Lucas está dizendo aqui, que eles foram impedidos de quê? De pregar a palavra na Ásia. Então, o Espírito Santo repeliu eles de pregarem naquele lugar, porque era vontade do Espírito que eles fossem para outro lugar. Então, mesmo que não haja nenhum motivo lógico, né, siga o impelir ou repelir do Espírito de Deus que habita dentro de você e você verá frutos. Lá em Marcos 2, 6 ao 8, eu vou ler agora com você aqui a passagem. Antes eu vou contextualizar você. Nessa passagem aqui é aquela passagem onde aqueles 4 amigos levaram um quinto, né, amigo ali para que ele fosse curado. Ele era um coxo e eles colocaram aquele coxo por cima do telhado da casa. Você já deve conhecer essa passagem. Na ocasião, Jesus olha para aquele homem e diz para ele que os pecados dele estão perdoados. E no coração os fariseus arrazoavam, a Bíblia usa essa palavra arrazoar, ou seja, eles estavam pensando da seguinte forma: olha, mas quem é esse? Quem é esse Jesus para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus percebeu no seu espírito aquilo que eles estavam pensando, arrazoando. Então Jesus fala ali para eles: olha, o que é mais fácil, perdoar os pecados de alguém ou dizer para esse coxo, né, levanta e anda? E na ocasião ali Jesus pediu que ele levantasse e andasse, e aquele homem foi curado. O que eu quero dizer para você? Que, vamos ler a passagem? Bem, está lá em Marcos 2, 6 ao 8, que diz assim: Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo por seu espírito que eles assim arrazoavam. Jesus percebeu como? Jesus percebeu pelo Espírito. Disse-lhes: porque arrazoais sobre essas coisas em vosso coração. Aquele que é natural, aquele que é carnal, ele sempre está arrazoando. Mas aquele que é espiritual, ele percebe em seu espírito. É interessante mencionar aqui que essa intuição do Espírito, esse impelir ou repelir do Espírito, essa direção do Espírito, não é para outras pessoas, é para você tomar uma decisão. Perceba que Jesus não ficou falando: eu já sei o que vocês estão pensando, eu sou Jesus, Deus já me falou. Não, Jesus não fez isso. Às vezes
Talvez isso possa ter acontecido com você, alguém procura você e diz, irmão, você está magoado comigo? Aí a pessoa diz, não, eu não estou. Você está sim, eu percebi no meu espírito, eu sei, você está. Não faça isso. Isso é constrangedor. As direções que o Senhor nos dá no nosso espírito é para nós. Quando envolve outras pessoas, então nós precisamos de circunstâncias e fatos. Amém, irmãos? A segunda forma pela qual Deus nos guia, né, pelo Espírito Santo que habita em nosso espírito, é pelo testificar do Espírito. Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que prova para você, de que forma você prova para os outros que você é filho de Deus? Tem como provar. Você sabe porque sabe. É isso. Essa convicção, esse testificar do Espírito também é uma forma pela qual nós percebemos o nosso Espírito e o Senhor nos guia. Terceiro e penúltimo é a paz do Espírito. Lá em Colossenses 3,15 diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Então, imagine comigo um jogo de futebol. Enquanto tudo está correndo bem, o juiz não apita. Mas no momento que o juiz apitou, então todos os jogadores param a partida. Não importa se o jogador viu o lance da falta ou do pênalti, se ele ouviu o apito do árbitro, ele automaticamente vai parar. Assim também acontece conosco, em nosso espírito. Você nunca deveria de ir contra a vida de Deus que habita dentro de você. Nós precisamos fazer aquilo que fazemos sempre com paz no nosso espírito, no nosso coração. Se você perdeu a paz, isso é um sinal que você precisa agora parar o que você está fazendo, vá orar, vá buscar em Deus, até que o Espírito fale com você. Porque é a paz de Deus que nos guia. Ela é o árbitro em nosso coração. É interessante que muitos irmãos, antes de tomar uma decisão, eles oram e dizem o seguinte, pastor, eu preciso ter paz para tomar essa decisão. Eu acho que é o contrário. Você tem que viver sempre em paz. Então, enquanto você estiver em paz no seu espírito, você vai andando. Mas, de repente, você perdeu a paz no espírito. E agora, então, é preciso que você pare e ore para saber o porquê que você perdeu a paz, o porquê que o Espírito Santo se entristeceu. E, por último, a consciência do Espírito. Essa é outra forma, né, de perceber as direções do Espírito através da consciência. Romanos 9:1, que diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo na minha própria consciência. Ou seja, a consciência é sim uma função do Espírito. Atos 17:16 diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante naquela cidade. Então, Paulo, ao chegar naquele local, o espírito dele se revoltava, se inquietava, né, dentro dele. Nunca faça algo que vá contra a sua consciência, nunca faça algo que vá contra a vida de Deus que habita dentro de você. Nós não fomos chamados para andar na base do certo e do errado, irmãos. É óbvio que existem coisas que são pecaminosas e jamais o Espírito Santo irá pedir para você fazer algo que seja pecaminoso. Mas existem coisas que não são pecaminosas. Em relação a essas, o Espírito Santo pode me impedir de fazer alguma e não impedir você. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu era jovem, existiam muitas coisas que os jovens lá da vida da igreja faziam, que o Espírito Santo não deixava eu fazer. O jovem está sempre junto, né? Todos os dias querem, um dia está jogando futebol, um dia jogando vôlei, um dia assistindo um filme, tudo mais. Mas em alguns daqueles momentos o Espírito Santo me constrangia, dizia, não, você não pode, né, fazer isso, eu não quero que você faça isso. Hoje eu quero que você tire um tempo, você vai estudar a Bíblia, você vai ler um livro
fazer alguma coisa. Eu acredito que o Espírito Santo estava me preparando, né, porque eu futuramente seria o pastor deles. Então, existem muitas coisas que o Espírito Santo, você vai perceber automaticamente um não do Espírito Santo. Mas talvez outro irmão vai lá e vai fazer, né? Então, é muito comum, às vezes, um tempo atrás, escutando um irmão, ele falou que fez uma maratona de Netflix em casa no final de semana. E eu ponderei em fazer também, mas na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, não, você não vai fazer, seu final de semana vai ser diferente. Tá? Então, essa é também uma forma pela qual o Espírito Santo nos guia, pela consciência do Espírito. Amém? Vamos fazer uma recapitulação aqui para concluirmos por hoje. Então, como perceber as direções do Espírito? Primeiro, pelo impulso da intuição. O Espírito impele você a orar, a fazer algo ou repele você de fazer. Segundo, pelo testificar do Espírito. Eu falei aqui, como que você sabe que você é filho de Deus, né? Porque o Espírito testifica que você é. Você sabe porque você sabe. Pela paz do Espírito. Então, a paz do Espírito é o árbitro do nosso coração. Então, enquanto tem paz, vamos edificando. Mas se o apito do árbitro, né? Se a paz for embora, então agora precisamos avaliar. E por último, pela consciência do Espírito, aquela voz taxativa, sim ou não. Então, muitas vezes o Espírito permite que você faça algo, mas não permitirá que outro irmão faça. Não estou me referindo aqui a questões pecaminosas. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Nos vemos semana que vem, quinta-feira, às 7 horas, sexta-feira, às 7 e também sábado, às 7 horas da manhã. Um abraço, Deus abençoe você.